Olá, Vascaíno, Helder Fleury falando, e o assunto de hoje é política. Chega de desrespeitar o Vasco. Vem comigo. Mas antes de falar da bronca política aqui, já está inscrito no canal? Não está inscrito? Então vai lá agora, se inscreve no canal. Ativa o sininho também, assim sempre que tiver vídeo novo você vai receber a sua notificação no celular. Deixa o like no vídeo. Divulga o canal pra galera. Bora fazer o canal crescer e fazer mais e mais e mais vídeos falando de Vasco. Bora! Essa bagunça política do Vasco não começou hoje, né? Não é de agora que o Vasco tem essa verdadeira zona nas eleições do clube. Sempre assim, indo para a justiça, denúncia daqui, denúncia de lá. Já vem desde a década de 60, já tem caso de eleições que foram interrompidas por luzes apagadas. E toda eleição é uma história nova, uma história diferente que acaba parando na justiça. Criou-se uma cultura, uma ideia no Vasco que foi passando de geração em geração de vascaínos, que vale tudo para ganhar a eleição. Para o meu lado político ganhar, qualquer coisa é permitido desde que a vitória esteja garantida no final. É evidente que essa falta de respeito, essa falta de ética, essa falta de honestidade, ela acaba se refletindo no Vasco dentro de campo. É essa zona política, essa confusão toda que levou o Vasco a esse estádio pré-falimentar que ele se encontra hoje, mesmo sendo um clube com uma torcida enorme, mesmo sendo um clube riquíssimo, com potencial de toda forma, porém tem uma política extremamente destrutiva que acaba se sobrepondo a isso. Apenas pegando eleições mais recentes, na eleição de 2006, houve denúncia na época do grupo ligado ao candidato Roberto Dinamite, que cerca de 1.200 votos que o candidato Eurico Miranda teve na eleição, eles teriam sido irregulares, seriam votos de sócios que não constavam na listagem de sócios informadas pelo próprio clube. Então, esses votos, essa eleição ela foi parar na justiça, esses votos foram anulados e a eleição teve que ser refeita em 2008, já sem a presença desses sócios. E aí sim, o Roberto Dinamite venceu a eleição, a primeira eleição, que na época ainda era indireta, né? Eleição para o Conselho Deliberativo. Nessa época, em 2008, houve a primeira tentativa de golpe, daquele golpe que aconteceu lá em 2018. Na época, o Eurico Miranda não quis se lançar candidato por medo de ser derrotado ali na eleição. Então quem acabou se lançando candidato foi o Amadeu Pinto da Rocha, grande benemérito do Vasco na época. Se lançou candidato no conselho contra o Roberto Dinamite para tentar vencer de forma indireta, isso em 2008. Então 10 anos antes de 2018 já tinham tentado usurpar a vontade ali do quadro social numa eleição indireta pelo Conselho Deliberativo. Naquela época não conseguiram e o Roberto Dinamite acabou sendo eleito presidente. Mas o tempo passou e as denúncias continuaram acontecendo. Em 2014, em abril de 2013, cerca de um ano e pouco antes da eleição, mais de 2.700 sócios entraram para o quadro social do Vasco em um único mês, uma movimentação totalmente atípica. E na época surgiram várias e várias denúncias de mensalão, que esses sócios na verdade seriam sócios fantasmas, falsos, que teriam sido colocados lá só para votar na eleição do ano seguinte. Aquilo acabou não dando em nada naquele ano, mas 3 anos depois resultou na tal urna 7, na urna que foi separada. Então todos os sócios que mais uma vez estavam com suspeitas de talvez terem alguma coisa errada ali no cadastro deles, eles tiveram que votar numa urna separada na eleição de 2017. E graças a essa urna separada, que depois foi anulada pela justiça, o grupo na época do Júlio Brandt, e com o Alexandre Campelo, que seria então o vice-presidente, ele conseguiu vencer a eleição de 2017 para o Conselho Deliberativo. E aí aconteceu toda aquela vergonha, aquela primeira absurda, que eles novamente tentaram usurpar a vontade do quadro social, do quadro e do torcedor, e dessa vez conseguiram, fazendo uma inversão de chapa, na verdade, nem fazendo uma inversão, né? Tirando o Júlio Brandt, colocando o Alexandre Campelo, que não tinha sido eleito para presidente, como presidente do clube, promovendo aí um verdadeiro assinte, uma afronta, né, ao quadro social e também à vontade do torcedor do Vasco. Apesar de tudo isso, o que aconteceu agora, o que está acontecendo agora em 2021, é muito pior. Extrapolaram todos os limites, todas as medidas possíveis, numa tentativa desesperada ali de
prorrogar uma eleição que parece infinita. Já estamos já hoje no dia 12 de janeiro e até agora tem pessoas aí reclamando, brigando em redes sociais para tentar se valer de um direito que na verdade não existe, um direito que não existe, que o tempo passou, que perdeu-se e que parece que a ideia nem é mais ganhar, talvez, mas sim manter uma narrativa falsa que engana, que ilude, que cria uma guerra e que é totalmente nociva ao Vasco, porém talvez seja benéfica a algum vascaíno em específico. Mas ao Vasco totalmente nociva, e nós vascaínos que queremos o bem do Vasco temos que brigar, lutar para que isso acabe de vez. O Vasco não é bagunça, o Vasco não pode servir para poder aliviar o ego, vamos colocar assim, de alguém, mas sim para os seus próprios interesses que estão acima dos interesses de qualquer pessoa. Vale citar que essa tentativa de bagunçar as eleições do Vasco não foi agora de novembro, ela vem bem lá adiante, né? Primeiro que essa eleição indireta do Alexandre Campelo, que ele se sagrou ali presidente dentro daquele acordo, ele gerou uma repercussão tão negativa que o Vasco ele se forçou a acabar com essa vergonha que eram as eleições indiretas e votar então uma eleição direta para acabar essa possibilidade de golpe em cima da vontade do torcedor e do quadro social. Porém, quando foram colocar as eleições diretas, parecia um presente de grego, uma maçã envenenada. Deram as eleições diretas por um lado, porém, por outro lado, hipertrofiaram dentro de uma reforma do estatuto muito estranha os poderes do Conselho Deliberativo, tornando o presidente quase configurante ali naquele poder e colocando o Conselho Deliberativo como extremamente poderoso. Então davam a eleição direta para tirar um poder do presidente. Mais do que isso, acabaram dentro daquela proposta de reforma do estatuto, acabaram com a figura do sócio geral, que é uma categoria mais barata que tem direito a voto, incluíram um artigo que impedia o voto de sócio torcedor, tentaram aumentar o tempo que o sócio teria que ter como sócio para poder ter direito a voto, tentaram aumentar o número de conselheiros no Conselho Benemérito, ou seja, tentaram tirar cada vez mais a possibilidade de sócios votantes e aumentar o poder do Conselho. Essa tentativa de reforma de estatuto foi a primeira tentativa de interferir na eleição do Vasco, que acabou não passando, foi rejeitada porque houve uma pressão da torcida muito grande. Somente a eleição direta, que era o que a gente queria, acabou sendo aprovada. Mas não pararam por aí, tentaram depois excluir os sócios gerais que se recadastraram e incluir sócios remidos que não se recadastraram. Contextualizando isso daqui, houve um recadastramento do quadro social do Vasco durante o ano de 2018, 2019, em que o sócio teria que ir lá apresentar documentos, atualizar o endereço e tudo mais para que o clube tivesse uma base de dados confiável. Muitos sócios remidos, e sócios remidos são aqueles sócios que depois de 25 anos contribuindo ininterruptamente para o quadro social, o sócio ele deixa de ter a obrigação de pagar, ele continua sócio, mas não precisa mais pagar lá a sua mensalidade, ele se torna então um sócio remido. A grande questão com esses sócios remidos é que muitos já são idosos e alguns já até faleceram. E você não tem como controlar se esse sócio realmente está vivo ou se ele não está, se esse sócio ainda mora naquele endereço lá de décadas atrás ou se ele se mudou. Então você tem com esses sócios muitas vezes uma base de dados extremamente defasada. Por isso que é importante o recadastramento, para você ter o controle, saber onde que a pessoa está morando certinho nesse momento, saber se ela está viva, se ela não está. O fato é que mais de 2.000 sócios remidos não se recadastraram e mesmo assim foram incluídos, apesar de terem sido excluídos pelo grupo de recadastramento, depois, numa decisão da junta eleitoral, eles foram incluídos como votantes, sócios que o cadastro estava totalmente defasado e que o Vasco não podia ter, tinham baixíssimo controle sobre a qualidade, até sobre a garantia da lisura desses votos. Além disso, tentaram excluir sócios gerais que se recadastraram depois de estarem pagando 2 anos. Então houve uma tentativa ali, conseguiram incluir os remidos, não conseguiram excluir os sócios gerais, mas os remidos conseguiram incluir. Esse já foi um primeiro problema ali que poderia gerar até uma judicialização da eleição, acabou não acontecendo, mas foi uma questão que foi tentada. Mais do que isso, tentaram depois e acabaram conseguindo parcialmente marcar uma eleição de um dia para o outro, quer dizer, a eleição foi marcada dia 6 para acontecer dia 7, comprometendo totalmente a lisura, a equidade,
vamos dizer assim, o equilíbrio de disputa entre os candidatos. Então essa bagunça, essa confusão, ela não começou no dia da eleição, ela começou antes, ela vem de antes. E aí vale você que está assistindo aqui o vídeo se perguntar, o seu grupo político, ele apoiou na época essa reforma do estatuto que hipertrofiava o conselho e tirava direito dos sócios? Ou só apoiou a eleição direta? O seu grupo político apoiou a inclusão de sócios remidos que não se recadastraram? O seu grupo político tentou excluir os sócios gerais que se recadastraram? O seu grupo político apoiou uma eleição marcada de um dia para o outro? Então tem várias coisas que você tem que se perguntar antes de comprar uma narrativa que de repente até parece bonita quando você olha as promessas, mas promessa sozinha não é nada, tem que vir acompanhado de prática. Então o seu grupo político ele apresentou até agora não promessas, mas práticas que embasem essas promessas e que façam que você tenha orgulho do seu voto. É isso que você tem que pensar antes de sair por aí defendendo um candidato ou outro. A eleição do dia 7, isso precisa ficar bem claro, ela foi irregular. Ela foi anti-estatuto, ela foi anti-lei e ela foi anti-ética. Ela foi anti-estatuto porque ela foi realizada sem um edital de convocação que a precedesse, um edital de convocação expedido pelo presidente da Assembleia Geral. O estatuto ele diz claramente que 10 dias antes da eleição, o presidente da Assembleia Geral tem que expedir o edital de convocação. E ele até expediu para o dia 7 de novembro, porém prevendo eleição online, não eleição presencial. Aquela eleição presencial foi realizada parcialmente, uma vez que depois ela foi suspensa, sem um edital de convocação que a precedesse. Então ela foi realizada sem respeitar o Estatuto do Vasco. Ela também foi ilegal, ela foi também anti-lei, uma vez que ela não respeitou a Lei Pelé, que previa, durante o tempo de pandemia, que fosse assegurada a votação online, votação à distância para os sócios que tivessem com medo e não quisessem ir. É um direito de cada um, se a pessoa quer se expor à aglomeração, se a pessoa quer se guardar, até porque muitos são idosos. Então a eleição foi anti-estatuto e foi anti-lei, não respeitou a Lei Pelé. E foi antiética, que foi marcada do dia para a noite, então ofereceu vantagem a um candidato que sabia da possibilidade de realização das eleições antes dos outros candidatos. Então uma pessoa teve mais tempo para se preparar, para contratar carro de som, ajudante, para fazer camisa, fazer panfleto, do que os outros candidatos. Então obviamente ela levou uma vantagem. Mais do que isso, essa eleição não respeitou o torcedor que ficou sabendo de um dia para o outro que tinha que ir correndo para São Januário votar. Também não respeitou a pandemia, os critérios de respeito de saúde, distanciamento mínimo. Todo mundo que é viciado em política, todo mundo que é viciado no Vasco, como eu, por exemplo, foi obrigado a se intrometer numa situação de aglomeração que nem estava com vontade de fazer. Porém era isso, ou então abandonar o clube à própria sorte. Então foi uma eleição anti-lei, uma eleição anti-estatuto, uma eleição anti-ética, ou seja, uma eleição irregular sobre todos os aspectos. Vale lembrar que há poucos dias antes da realização das eleições no dia 7 de novembro, houve uma reunião com todos os candidatos, na época os 5 candidatos, Júlio Brandt, Jorge Salgado, Léo Enciano, Alexandre Campelo e Sérgio Frias, em que todos concordaram de maneira unânime que a eleição deveria ser adiada, não teria mais condição, mais tempo hábil para ser realizada no dia 7 de novembro. Além disso, desses 5, 4 candidatos, incluindo o candidato Léo Enciano, concordaram que a eleição deveria ser realizada de maneira híbrida. Isso está nos jornais, está em todas as notícias que saíram na época. Ou seja, na ocasião, o candidato Léo Enciano concordou que a eleição fosse realizada de maneira híbrida. Depois ele veio argumentando que realizar a eleição de maneira híbrida feriria o Estatuto do Vasco. Mas isso foi uma argumentação que surgiu depois. Porque na época, até então, durante aquela reunião, houve uma concordância dele que a eleição poderia sim ser realizada de maneira híbrida, concordando, aceitando que sim, a Lei Pelé ela sobrepõe, ela está acima, ela é uma legislação maior do que o Estatuto do Vasco, que na verdade nem proíbe eleição à distância. Ele foi concebido na década de 60, então ele prevê as regras da época, mas em momento algum ele veta, ele impede, ele fala contra a possibilidade da realização desse tipo de eleição.
muito mais na possibilidade da reeleição de maneira híbrida, que aí preserva os dois lados, tanto quem quer votar online, porque por causa da pandemia, por conta da distância, uma vez que vai ter muitos sócios off-Rio, como para quem quer ir lá votar presencialmente. E essa eleição do dia 7 ela acabou desrespeitando a própria justiça, tal justiça que agora tentam desesperadamente se agarrar para reverter uma situação que já não tem mais tempo para reverter, uma vez que o Vasco precisa continuar. A eleição no dia 7 de novembro ela foi anulada antes do seu final pelo ministro-presidente do STJ, Humberto Martins. E mesmo com a anulação do ministro do STJ, Humberto Martins, continuaram a eleição, abriram urnas, violaram urnas que até então deveriam ter sido acauteladas, separadas, aguardando decisão posterior do judiciário, e contaram votos e se declararam vencedores de uma maneira totalmente sem sentido, uma vez que a eleição já estava anulada. Contaram votos sem a presença das outras chapas que se retiraram corretamente, uma vez que não existia mais eleição válida naquele momento. Então o que houve ali foi praticamente uma intenção deliberada até de anular a própria eleição, uma vez que com a abertura daquelas urnas você não poderia sequer aproveitar aquelas urnas futuramente caso houvesse a reversão da decisão judicial. O intuito ali pareceu muito de criar uma narrativa, nem tanto de vencer a guerra judicial ou política, mas simplesmente de criar uma narrativa e vender uma ideia para que um grupo de pessoas, pelo menos um grupo de vascaínos, acabassem caindo na história e comprando a ideia de uma eleição que foi anti-estatuto, anti-lei e anti-ética. Ainda que a eleição do dia 7 fosse totalmente legal e perfeita, o recurso para ela ele já se mostra maculado, uma vez que o candidato prometeu em carta compromisso que não o faria. Inclusive disse que recorrer daquela decisão que acabou sendo tomada no dia 17 de dezembro e seria negativo para o Vasco, e falou que poderia, isso na carta escrita pelo candidato Levenciano, falou inclusive que recorrer naquela ocasião poderia ocasionar um quarto rebaixamento do Vasco, numa tentativa de conseguir aí um compromisso, uma adesão do Jorge Salgado. Ele usou todos esses argumentos e deu a palavra dele, a promessa de que não recorreria, de que a eleição se encerraria no dia 17 de dezembro, seja qual fosse a decisão do Tribunal de Justiça. Porém, o candidato não cumpriu, o ex-candidato, não cumpriu a sua palavra. Mesmo ele dizendo que continuar recorrendo prejudicaria o Vasco, que arriscaria um quarto rebaixamento no clube, mesmo assim ele foi atrás e recorreu, e fez um recurso e continua nas redes sociais provocando uma narrativa, a meu ver, mesquinha, uma narrativa destrutiva e uma narrativa que coloca vascaíno, que coloca guerra de pessoas contra pessoas em pleno 12 de janeiro, quando o Vasco já tem um presidente eleito, garantido pela justiça, ainda continua um candidato descumprindo da sua palavra, tentando ganhar uma eleição antiética, anti-lei e anti-estatuto, e vendendo uma narrativa que não se sustenta de pé por qualquer observação mínima de uma pessoa que leia o estatuto e leia a lei. Precisamos parar com isso. A gente precisa respeitar o Vasco. Antes de tudo, o Vasco não é e nunca será menor do que qualquer pessoa. A extrapolação dessa narrativa, dos limites possíveis éticos e de briga política, ela chegou ao extremo de colocar crianças, expondo crianças numa situação ali demagógica, de tentar buscar de repente como se houvesse um vitimismo, sendo que não, o que houve simplesmente foi o cumprimento do estatuto e da lei. Não houve nada fora disso. É preciso saber ganhar e é preciso saber perder, principalmente. Perdeu a eleição? Não tem problema nenhum. Monta um grupo, faz proposta, fiscaliza a situação que ganhou a eleição. Em 2023 concorre de novo. Aí sim de maneira justa, aí sim com uma eleição legal dentro do estatuto que respeite a lei. O que não pode acontecer é continuar essa narrativa, essa guerra entre vascaínos, colocando pessoas que eram para estar agora torcendo para o Thales Magno, torcendo para o Benítez, torcendo para o Germancano, se digladiando entre si, um chamando o outro de golpista. Quer dizer, golpista é quem discorda ou golpista é quem descumpre a lei? Quem descumpre o estatuto e quem desrespeita a justiça. Se existe alguém tentando dar golpe aqui, é quem está descumprindo o estatuto, a lei e principalmente desrespeitando a justiça, e mais do que isso, desrespeitando a sua própria palavra, que deveria estar acima disso tudo, e não é o vascaíno
que está simplesmente querendo fazer o Vasco seguir em frente dentro do que já foi decidido pela Justiça e dentro do que já está acontecendo pela transição normal de poder de um clube. Afinal, já estamos em dia 12 de janeiro de 2021. Colocar partido político nessa jogada foi uma situação extremamente indigna, extremamente vergonhosa, mais uma para várias vastas coleções de vergonhas que a política do Vasco produziu nos últimos anos. Quando a gente pensa que nesse ponto já está no máximo, daqui não vamos mais ultrapassar, os candidatos vão lá, os políticos do Vasco vão lá e ultrapassam. É um papel ridículo feito pelos partidos PT e Solidariedade, onde o Brasil tem um problema sério de educação, de saúde, de segurança, desemprego, numa pandemia que já matou mais de 200 mil pessoas, partidos políticos se prestando ao papel de servir de massa de manobra para a política mesquinha do Vasco, que nem o próprio vascaíno aguenta. O PT parece que voltou atrás dessa decisão aí de entrar com esse recurso, mas a imagem do partido já está mais uma vez maculada. Esperamos que o Solidariedade faça isso, embora eu particularmente não espere nada do Solidariedade. A gente espera que o Solidariedade também perceba que não tem nenhum sentido se intrometer em temas que não dizem respeito aos brasileiros, mas sim aos vascaínos, principalmente para tentar validar uma eleição que é anti-estatuto, anti-ética e anti-lei. Chega! Respeitem o Vasco, se coloquem no seu lugar. O candidato vencedor tem a responsabilidade de conduzir o clube. O candidato derrotado tem a responsabilidade de aprender com tudo aquilo e voltar mais forte 3 anos depois. Não cabe ao candidato derrotado prolongar essa eleição indefinidamente, prejudicando o clube em detrimento de si mesmo. De uma posição, de uma narrativa que fica fantasiando e cria uma narrativa que não existe. Chega de guerra entre vascaínos. Chega de alimentar o próprio ego. Chega de criar a figura do herói que vai vir de fora e salvar o clube. O Vasco não precisa de herói. O Vasco precisa de trabalho sério, de profissionalismo, de modernidade, de democracia, de transparência. O Vasco precisa resgatar o que o Vasco sempre fez, por isso que o Vasco sempre foi vencedor e que deixou de fazer justamente quando essa politicagem tomou conta e passou a ser maior do que os interesses do clube. O Vascaíno não quer saber de candidato. O Vascaíno não quer saber de conselheiro, o Vascaíno não quer saber de benemérito, o Vascaíno não quer saber do jogador em campo, o Vascaíno quer estar falando do Thales Magno, quer estar falando do Benítez, do Germancano, quer estar falando do Leandro Castan, quer estar falando da montagem do time para o ano que vem, da possibilidade de evoluir, de ter mais títulos, de crescer. Não é ficar discutindo política, de falar o nome de desembargador, de ministro, de partido político. Chega! Respeitem o Vasco. Não é mais aceitável essa situação. Acabou! Perdeu, perdeu. Entende que perdeu. E o Vasco segue em frente. É isso aí, meu amigo vascaíno. Concorda com o meu desabafo com o que eu falei aqui? Comenta aqui embaixo. Discorda? Comenta aí também. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas.